Anteriormente, nós já comentamos as propriedades do gradiente, do divergente e também do rotacional, que são algumas delas operações sobre campos vetoriais, né, especificamente o divergente e o rotacional, onde o operador del, que é um operador vetorial diferencial, ele é aplicado sobre campos vetoriais, no caso do divergente e do rotacional, e também sobre campos escalares, que é o resultado, tem como resultado a operação do gradiente de um campo escalar. Então a gente já falou sobre derivadas de campos vetoriais, hoje nós vamos falar sobre integração vetorial e aproveitar e complementar esse conteúdo com comentários a respeito do teorema de Gauss, também conhecido como teorema do divergente, e o teorema de Stokes, também conhecido como teorema do rotacional. Muito bem, então esse aqui é o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos iniciar então. Muito bem, então primeiramente vamos definir o que é a integração vetorial. Integrar vetores não é muito diferente de integrar funções escalares, como a gente já está acostumado a fazer. Mas uma integração vetorial, ela compreende basicamente três tipos de integral. São integrais de linha, integrais de superfície e integrais de volume. Então, integrais de linha ou integrais de caminho são essas aqui, olha, são integrais desse tipo. Então, se eu tenho um caminho ao longo, né, do espaço, que vai de um ponto A para um ponto B, cada segmento infinitesimal aqui, ao longo desse caminho de A para B, é um dr, tá? Ou em outras vezes também chamado de dl, né? Muito bem, então o que é esse dr? É um elemento infinitesimal de deslocamento no espaço tridimensional. Então dr, como nós já sabemos, é x chapéu dx mais y chapéu dy mais z chapéu dz. Então isso aqui é um incremento infinitesimal de deslocamento ao longo de toda a trajetória, de todo o caminho que eu estou seguindo para ir de A para B. Muito bem, então o que vem a ser uma integral de linha? Uma integral de linha são integrais com essa cara aqui, olha, que envolve a integração de campos escalares, como essa função φ. Φ aqui é uma função de x, y e z, tá? Então a integral de uma função escalar dr, na realidade isso aqui compreende três integrais, uma vez que o dr pode ser expressado dessa maneira. Então isso aqui é uma integral de φ dx, x chapéu, mais a integral de φ dy, y chapéu, mais a integral de φ dz, z chapéu. Então na realidade aqui eu tenho três integrais, uma em cada coordenada espacial. Um outro formato, né, de integral de linha é essa, que envolve campo vetorial, um campo vetorial V. Né, esse V tem componentes Vx, Vy, Vz em cada uma das direções espaciais, e cada componente dessa é uma função, no geral, de x, y, z. Então essa daqui, olha, V interno dr vai dar um número, né? Então aqui eu estou integrando V interno dr. É muito comum aparecer integrais na física com essa cara. Basicamente, alguns livros só definem integrais de linha como integrais desse tipo da 92b, tá? Mas nós vamos considerar aqui esses três tipos de integrais são integrais de linha. Por quê? Porque o dr, o elemento de diferenciação, é um dr, é um elemento infinitesimal de caminho, tá bom? E esse terceiro tipo aqui de integral de linha, essa terceira forma, né, de uma integral de linha, envolve o rotacional, aliás, o produto vetorial de um campo vetorial com o dr, tá bom? Aqui também aparece muito na física, né, especialmente quando a gente lida com campos magnéticos. Por exemplo, a definição do campo magnético envolve, pela lei de Biot-Savart, é uma expressão desse tipo. Já o do potencial elétrico ou da força, ou do trabalho, né, do potencial elétrico ou do trabalho na mecânica, é dado como uma equação desse tipo.
Então convém nós nos dedicarmos ao estudo e à consideração das propriedades, ou como utilizar essas equações, tá? Como resolver essas integrais e para resolver o nosso problema. Muito bem, então seguindo, olha, por exemplo, no caso de uma função escalar φ, como eu já comentei, ó, φ dr, esse dr tem essa cara aqui, ó, então eu vou ter três integrais escalares, uma em x, uma em y e outra em z. É o caso da função da integral 1/92a, tá bom? E aí, como exemplo, ó, desse tipo de 1/92b é o trabalho que eu comentei. O trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Então, como a direção em que a força é aplicada e a do deslocamento é importante, a gente amarra a relação entre a causa e o efeito, entre a força e o deslocamento, por esse produto interno. Então, essa daqui é um exemplo de uma integral de linha, uma integral de caminho, tá certo? Onde a gente leva em conta o comportamento do campo vetorial, no caso da força, ao longo do deslocamento, como? Considerando o comportamento dos diversos dr ao longo da trajetória. Muito bem, então só para a gente considerar como isso funciona, vamos lá, vamos aplicar isso que nós consideramos para o cálculo de um trabalho dependente do trajeto. Vamos calcular o trabalho realizado por uma força F, que é dado por menos x chapéu y mais y chapéu x. É uma força, portanto, que atua no plano xy, como está na figura. Tá? Então, nós queremos calcular o trabalho realizado por essa força quando ela desloca algum objeto do ponto 0, 0, aqui na origem, tá bom? Ele quer da origem até o ponto 1, 1. Da origem ao ponto 1, 1. Ele quer sair daqui e ir para cá, chegar nesse ponto, seguindo essa trajetória aqui, tá? Perceba que eu posso sair daqui da origem e chegar no ponto 1, 1, seguindo em linha reta, ou seguindo alternativamente primeiro por y, depois por x, né? Então, seguindo o caminho que está descrito aqui, nós queremos calcular a integral de f interno dr da origem até o ponto 1, 1. Então, nós podemos fazer isso, olha. No lugar de f, nós vamos colocar menos x chapéu y mais y chapéu x e calcular o produto interno com dr. dr, lembra que é x chapéu dx mais y chapéu dy. Quando eu faço o produto interno, isso aqui, ó, aparece com uma cara menos y dx mais x dy. Então, eu posso fazer o seguinte, olha. Seguindo esse caminho que eu escolhi, tá? Eu posso, então, separar essas duas integrais, essa integral da soma, em duas integrais. Colocar de menos a integral de menos y dx mais x dy. Separei aqui uma integral da soma pela soma das integrais. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que esse primeiro termo aqui, olha, eu só estou variando x. Representa esse deslocamento primeiro do ponto 0, 0 para o ponto 1, 0. Então, nessa integração, o y se manteve constante e igual a 0, mas o x é que foi mudando de 0 para 1. Então, a integração aqui, olha, para y constante, o dx vai de 0 para 1. Agora, nesse trecho aqui, né, nesse trecho eu só estou variando y. Então, nesse trecho da origem para esse ponto 1, 0, aqui dx varia, mas o dy não varia. Então, isso tudo aqui é 0 nesse primeiro trecho. Agora, quando eu subo, eu vou agora do ponto 1, 0 para o ponto 1, 1, dx não varia, porque o x é sempre 1. Então, o dx é 0. Logo, eu só vou ter esse termo. Do 0 para o 1,
de x, que vale 1, dy, que está variando. O y está variando de 0 para 1. Então, fazendo dessa maneira, escolhendo essa trajetória, eu vou ter um caminho aqui, onde uma das variáveis permanece fixa, e eu só vario a outra, eu só vou trabalhar com outra. E dessa maneira aqui, seguindo esse outro caminho, aí eu troco de variável, né? É a outra que fica constante, e depois eu passo a trabalhar em cima daquela que estava constante anteriormente. Agora varia. Então a primeira integral não pode ser avaliada até que nós especifiquemos o valor de y, né, enquanto x vai de 0 a 1. Mas enquanto x vai de 0 a 1, o valor de y é 0. Né? Nesse trecho aqui, ó, nesse trecho, tudo isso se reduz apenas a isso, porque dy é 0, no primeiro pedaço aqui, no primeiro trecho. E o y é 0. Né? Agora, quando eu subo, o x é 1 e o dy é que está variando, enquanto que isso aqui dá 0. Então, seguindo, olha, nós vamos ter 0 mais 1 dy. Esse aqui é calculado em cima do primeiro trecho, porque nós só temos esse primeiro termo, enquanto eu estou andando aqui na horizontal, só tenho esse termo, esse aqui dá 0, porque o dy é 0. Então, dá isso, ó, porque vai ser o valor do y é 0 dx. Lógico, tudo isso aqui vai se anular, logicamente, né? Agora, na subida, esse trecho aqui, tudo isso aqui dá 0, então só vou ficar com esse termo, onde o x é sempre 1 na subida, por isso eu coloquei 1. Então fica apenas a integral de 0 a 1 dy, que dá y de 0 a 1, que dá 1. Então a integral de caminho, por esse caminho aqui, ó, o trabalho realizado por esse caminho aqui deu 1. Tá certo? Primeiro nós viemos por aqui, depois nós subimos. Esse é o caminho que nós escolhemos para calcular aqui. Mas como eu comentei, nós poderíamos ter feito isso, olha, subir primeiro, variar em y, depois variar em x. Qual seria o trabalho resultante vindo por esse caminho azul? Primeiro subindo, ao invés de vir pela horizontal, ó, e depois subir primeiro, depois na horizontal. Qual seria o trabalho? Será que seria esse mesmo valor? Uma outra alternativa seria seguir uma trajetória, ó, que liga a origem até o ponto final 1 diretamente. Tá? Então a gente vê aqui que, né, nesse caso, tanto o x quanto o y estariam sendo integrados ao mesmo tempo. E aí requer um pouquinho mais de cuidado da nossa parte. Tá? Por isso é que, para considerar um exemplo desse tipo, olha, observe esse outro problema. Diz o seguinte: calcule a integral de linha da função y2 x chapéu mais 2x que multiplica y mais 1 y chapéu do ponto 1, 1, 0, é o ponto A, x é 1, y é 1, e z ser igual a 0 significa que o ponto A está no plano xy. Vamos considerar um caso bidimensional, que é mais tranquilo, né? Mais simples. Então nós vamos sair daqui do ponto A até o ponto B, que está, né, localizado ou identificado pelas coordenadas 2 no x, 2 no y e 0 no z. Portanto, também pertence ao plano xy. Só que eu quero saber o seguinte, ó, ao longo dos caminhos 1 e 2 da figura, eu quero primeiro vir de ir de A para B pelo caminho 1, semelhante àquele problema que a gente considerou no slide anterior, tá? E o caminho 2 é indo em linha reta, para ilustrar que a integral de V interno dl é dependente do caminho às vezes. Haverá casos em que essa integral de V interno dl, lembra que aqui eu usei o dl, mas no slide anterior eu usei dr, não importa. dl e o dr são elementos infinitesimais de deslocamento, que é x chapéu dx mais y chapéu dy mais z chapéu dz. Então, essa integral aqui, às vezes, a integral de caminho aberto, que é uma fechada, mas a integral de V interno dl pode depender do caminho,
mas também pode não depender. Então vamos entender como é que funciona isso, né? Então, para isso vamos dar atenção ao vídeo que vai ser apresentado agora. Para ilustrar uma integral, né, o cálculo de uma integral de linha de um campo vetorial, nós vamos considerar a seguinte situação. Olha. Imagina que nós temos um campo vetorial, né, bidimensional, um campo vetorial V, cujas componentes em x e em y, né, estão descritas, mas a componente em z é zero. Né? Então nós estamos representando no quadro, no plano do quadro, o plano x e y, e esse campo vetorial são vetores que repousam sobre esse quadro. Né? Muito bem, então temos um campo vetorial e nós vamos calcular a integral de linha desse campo vetorial de um ponto A para um ponto B, tá certo? Então nós vamos realizar um deslocamento de A para B, do ponto A para um ponto B, através de dois caminhos diferentes. Então o que nós vamos fazer é calcular a integral de caminho de V interno dl de A para B. Só que nós vamos fazer isso pelo caminho 1, né, de A para B, passando por esse ponto C intermediário, tá? E, de outra maneira, calcular a mesma integral, só que utilizando outro caminho diferente, o caminho de A para B em linha reta, nessa diagonal. Tá bom? Então eu vou ilustrar como é que a gente faz para calcular a integral de V interno dl, que é uma integral muito comum em física, né? E existem integrais desse tipo, integrais de linha, tanto na eletrodinâmica, né, no eletromagnetismo, mas também na mecânica. Então, a equação que determina o trabalho realizado por uma força é uma integral de linha. A equação ou a definição da diferença de potencial entre dois pontos é uma integral de linha. No lugar do campo vetorial V, aqui nós temos o campo elétrico, tá bom? Então, é uma integral que tem bastante uso em física. Então, vamos lá. Primeiramente, considerando o caminho 1. O caminho 1 é esse que vem de A para B, passando pelo ponto C. Então, como a gente vai aplicar isso aqui, nós estamos interessados em calcular a integral de V interno dl de A para B pelo caminho 1. Então, eu preciso identificar quem é o campo vetorial V e quem é o dl. Ora, dl, de modo geral, né, a gente já conhece, é x chapéu dx, em coordenadas retangulares, que é apropriado, né, mais y dy, mais z dz. Então, essa integral é equivalente a uma integral de A para C. Eu posso quebrar isso aqui em dois caminhos, ó, de A para C, primeiramente, V interno dl. Não esquecer de sempre considerar a notação vetorial, tá bom? Isso aqui é um produto interno, tem que ter o ponto. E aqui indica que são grandezas vetoriais. Então, com essa parte aqui, de A para B, seguindo esse caminho 1, né, passando pelo ponto C, eu posso representar a integral de A para C primeiro, mais a integral de C para B, subindo, né? De V interno dl. Então eu aplico o produto interno desse campo vetorial, eu aplico o produto interno do campo vetorial em cada um desses trechos aqui. No trecho que eu vou chamar de I e esse trecho que eu vou chamar de 2I. Então esse aqui é o trecho em I e esse aqui é o trecho em 2I. Bem, então para a gente realizar essa operação, a gente precisa identificar os elementos, né? A gente precisa identificar os elementos. Vamos lá, vamos localizar os ingredientes. Pelo trecho I, eu vou fazer assim, olha. Pelo trecho I, o que acontece? Enquanto eu saio do ponto A para o ponto C, eu estou vindo sobre esse pedacinho aqui, esse trechinho, de A para C, o Y permanece constante, apenas o X está variando. Então eu faço assim, olha, X vai de 1
até 2, y é constante igual a 1 e z é constante igual a 0. Então, enquanto eu estou indo de A para C, o z não varia, é sempre 0, eu estou no plano xy, e o valor do y também não varia, é sempre 1. Portanto, se esses y e esses z são constantes, então dy é 0 e dz também é 0. E aí eu lembro que durante esse caminho, esse trecho aqui, ó, durante essa integração, esse dl que vai daqui para cá, ele é quem? Visto que dy e dz são 0, né? Então dl, que eu vou chamar de dli, tá? Vou colocar o i aqui, ó, que é para lembrar que é só nesse trecho, ó. Ele é apenas x chapéu dx, tá? Agora vem, no segundo ponto, segundo trecho, de C para B, eu vou colocar aqui, ó, de C para B, o que é que nós temos? Vou mudar de pincel aqui. De C para B, o que é que nós temos? Aí nós vamos ter, olha, de C para B. E quando eu estou indo de C para B, o x permanece constante. X é igual a 2, né? O y é quem varia de 1 para 2. Eu coloco assim, de 1 para 2. E o z permanece constante igual a 0. Se o x é constante, dx é 0 e dy, aliás, e dz é 0. Portanto, como é que fica o dl? Um dl, né, que é um deslocamento infinitesimal aqui, ó, na vertical. Como é que fica o dl? Que eu vou chamar apropriadamente de dl2is aqui, ó. Fica quem? Dx é 0, soma isso tudo, e dz é 0. Então só sobra y chapéu dy. Pronto, agora eu posso resolver isso aqui. Então vamos lá. A integral pelo caminho 1 de v interno dl de A para B é quem? Aqui eu vou marcar 2, né? Que é esse dl2. V interno dl vai ser essa integral mais essa. Então nessa integral eu vou pegar o v e fazer o produto interno com dl1. Quando eu faço o produto interno disso tudo com isso, só vai sobrar esse primeiro termo aqui. Por quê? Porque o produto interno com x chapéu. Então vai ficar a integral de y2 x chapéu mais 2x y mais 1 y chapéu interno quem? X chapéu dx. Lembrando aqui que nesse trecho x vai de 1 para 2. De 1 até 2. Essa aqui é essa primeira integral. Mais a integral, agora essa outra. Nessa outra eu vou fazer a mesma coisa, só que produto interno com dl2. Então vai ficar y2 x chapéu, mas vai ficar um pouquinho apertado, y mais 1 y chapéu interno, quem é o dl2 é y chapéu dy. Como aqui só varia y, né? Então os limites de integração é o y de 1 a 2. Bem, não precisava fazer estendido aqui, mas eu estou fazendo devagarinho, passo a passo, né? Então vamos lá. Nesse caso, o produto interno vai selecionar apenas esse, né? Esse termo some, porque o produto interno dele com o x chapéu vai dar 0. Então vai ficar a integral com x de 1 a 2 de y ao quadrado dx, fiz desse com esse, ó, x chapéu interno x chapéu, mais, agora vem, esse termo sumiu, aqui acabou, né? Agora vem para esse. Esse aqui vai selecionar apenas o y chapéu, o x chapéu morre, né? Soma. Então fica a integral
com y de 1 a 2, de 2x, y mais 1, dy. Né? Aí eu lembro que aqui na variável, durante essa integração primeira, aqui nesse primeiro trecho, aqui de A para C, o y ele tem um valor constante igual a 1. E nesse segundo trecho, subindo aqui, variando em y, o x é quem tem um valor constante igual a 2. Então, lembrando disso, fica como? Esse aqui é 1 ao quadrado sai, fica apenas a integral de 1 a 2 de dx, é o resultado dessa integral, mais 2 vezes 2, 4, integral de y mais 1 dy de 1 a 2. Aqui ficou a integral de dx é x, né? X, que vai de 1 a 2, mais 4 que multiplica y ao quadrado sobre 2, mais y de 1 a 2. Esse aqui vai dar 2 menos 1, dá 1, mais, aqui vai ficar 4 que multiplica, vamos lá, colocando 2, fica 4, substituindo 2, 4 por 2 dá 2, mais 2, 4, menos, colocando 1, 1 meio, né, eu vou ficar com 1 meio, mais 1, ou 3 meios no total, né? Colocando 1 aqui, fica 1 meio, mais 1, ou 2 meios, então vai dar menos 3 meios. Tá? Bem, o resultado é 1 mais 4 vezes 4 dá 16, menos 2 vezes 3, 6. Somando aqui vai dar, esse aqui dá 10, mais 1, 11. Tá bom? Então o resultado da integração, a integral de linha de V interno dl, ou a integral de caminho de V interno dl, indo de A para B, passando pelo ponto C, ou seja, por esse trecho 1, tem valor 11. Tá ok? Agora nós vamos fazer de maneira direta, subindo aqui, né? Então vamos lá, agora pelo caminho 2, a integral de V interno dl, vamos lá. Agora nesse caso, indo de A para B pelo caminho 2, nesse caso eu não posso quebrar o DL em dois pedaços diferentes. À medida que eu estou subindo, eu estou evoluindo com o X e com o Y ao mesmo tempo. Então o meu DL aqui vai ser X chapéu mais, vai ser X chapéu dx mais Y chapéu dy. A parte do z eu vou colocar igual a zero porque ele está no plano xy, não tem componente, né? Esse vetor não tem deslocamento na direção x. E nesse caso, eu tenho que fazer o produto interno, vai ser a integral pelo caminho 2, olha, de A para B, de y2 chapéu mais 2x y mais 1 y chapéu, aí eu vou fazer assim para melhorar, interno quem? X chapéu dx mais y chapéu dy.
Então, quando eu faço isso, o que é que nós temos? Lembrando que aqui, né, tanto x quanto y vão estar variando até agora. Então, vamos lá, continuando. Aí nós ficamos com uma integral de A até B, agora pelo caminho 2, aqui em linha reta, de, quando eu faço produto interno, x chapéu só encontra esse, aí eu fico com y2 dx, y2 x chapéu interno, x chapéu dx fica y2 dx, mais 2x, que multiplica y mais 1 dy. E agora, como resolver isso, né? Olha, eu posso observar que aqui eu tenho duas integrais. A integral de uma soma eu posso separar na soma de duas integrais. Mas essa primeira integral, ela tanto vai variar, a variável de integração é x, à medida que eu estou subindo aqui, eu estou realmente variando o x, indo de 1 para 2, mas também estou variando o y, indo de 1 para 2 também. Então eu não posso simplesmente colocar o y fora como se fosse constante, porque ele não é constante durante a integração, durante a variação do x. Então nesse caso eu preciso saber como, à medida que eu vario o x, o y varia. E à medida que eu vario o y, como é que o x varia. Então, como aqui é uma reta, fica fácil. Como isso aqui é uma reta e eu tenho dois pontos, né? Eu consigo escrever a equação da reta como sendo ax mais o y como sendo ax mais b. Então esse ponto A, ele é o ponto 1, 1 no plano xy e o ponto B é o ponto 2, 2. Então eu vou substituir. Para o ponto A eu tenho 1 igual a A vezes 1 mais B. Não sei o valor do A e o valor do B, né? E no ponto Bzinho aqui eu tenho 2 igual a A vezes 2 mais B. Então é um sisteminha com duas equações, tá? Que eu vou encontrar as duas variáveis, que é o A e o B, para poder escrever a equação como o A e o X se relacionam. Eu posso pegar a primeira e tirar de dentro da segunda, quer ver? Quando eu faço isso, olha, eu tenho 2 menos 1 dá 1, 2A menos 1A dá A, e B menos B dá 0. Então o A eu descobri, o A vale 1. E o B quanto vale? Ora, se eu colocar na primeira equação, eu vou ter 1 igual a 1 vezes 1 mais B. 1 é igual a 1 mais B, então B é 0. Então, daqui eu tiro que o y é igual a x, a equação da reta, né? Tá? E se isso é verdade, dy é igual a dx. Cada incremento, quando eu saio de um pontinho daqui para cá, cada vez que eu ando na diagonal, na reta com inclinação, eu vou deslocar um x que é o mesmo valor do deslocamento em y. Tá? dx, dy, tá? Então vamos lá. Se eu sei que isso é verdade, eu posso agora escrever isso aqui assim, ó, a integral de x2 dx, já que y e x são iguais, ó, né? Tá aqui, ó, mais 2x que multiplica x mais 1 dx. Troquei dy por dx. Então o x agora indo de 1 a 2. Ou reescrever isso como sendo x2 mais 2x2 mais 2x dx de 1 a 2. Melhorando, 3x2 de 1 a 2 mais 2x dx. Observe a forma da escrita, tá, pessoal? Olha, parênteses, tá? Parênteses aqui vai pegar todo mundo, tá certo? Então tem que ficar atento com a anotação. Bem, qual é o resultado?
vai ficar 3x3 sobre 3 é x3. Mais 2x fica 2x2 sobre 2 dá x ao quadrado. De 1 a 2. Pelo caminho 1, nós encontramos um valor de 11, né? Nós encontramos um valor de 11. E aqui, quanto dá? Vamos ver. Então aqui vai ser quem? Colocando 2, vai ficar 8 mais 4 menos 2, né? 8 mais 4, agora com o valor do 1 dá 2, né? Então fica 12 menos 2 que dá 10. Então pelo caminho 2, o resultado deu 10. Então você percebe que é um resultado interessante. Olha, a integral desse campo vetorial ao longo desse caminho 1 deu um resultado diferente da integração de A para B pelo caminho 2. Embora os pontos de partida e chegada sejam os mesmos. Então, nesse caso, a gente diz que esse campo vetorial ele é não conservativo. Quer ver? Observe. Imagine que você vai de A para B e o resultado dá 10. De B para A pelo caminho 2, qual seria o resultado? Ora, menos 10, é a volta. De A para B pelo caminho 1 dá 11. De B para A pelo caminho 1 voltando, dá menos 11. Agora, se eu saio de A para B pelo caminho 1, ganho 11. E volto pelo caminho 2, perco 10, o resultado é 1. Quando a integral de caminho fechado, olha, saí de A, por C até B, depois voltei para A de novo. Então é um caminho fechado. Quando a integral de caminho fechado de um campo vetorial não dá zero, ou seja, o caminho é dependente, o valor da integral é dependente do caminho que eu escolhi, então esses campos vetoriais são ditos não conservativos. Mas quando a integral é independente do caminho que eu escolher, depende apenas do ponto inicial e final, né? Por exemplo, se aqui tivesse dado 11 também, ou esse aqui tivesse dado 10 junto com o outro, então a integral de caminho seria independente do caminho que eu escolhi, só dependeria do ponto inicial e final, e esse campo vetorial é dito campo conservativo, um campo vetorial conservativo. Bem, então com esse exemplo, né, eu acredito que deu para ter uma ideia de como aplicar, né, o cálculo das integrais de linha. Além das integrações vetoriais através de caminhos, né, em uma dimensão, por assim dizer, né, através de um caminho, a gente tem também as integrais, além das integrais de linha, nós temos também as integrais de superfície. Então as integrais de superfície, como a gente observa, olha, elas aparecem da mesma forma que as integrais de linha, né? Elas são integrais que têm essa cara aqui, ó. Então elas podem ser integrais de superfície, né, de uma função escalar, ou de uma função vetorial, ou, no caso aqui da função vetorial, via produto interno ou via produto externo. Então o que a gente precisa entender a gente precisa saber reconhecer esse tipo de integral e como trabalhar com ela. Então, inicialmente, a gente vai lembrar que esse d sigma aqui é um elemento infinitesimal de superfície, mas é uma grandeza vetorial também, embora a área não seja uma grandeza vetorial, mas escalar. Mas esse d sigma é um elemento infinitesimal de superfície que tem módulo, direção e sentido. Lembrando, esse d sigma ele pode ser representado também como NdA, onde N aqui representa o versor normal à superfície. Então, por exemplo, aqui na figura 1.26, nós temos aqui, olha, um elemento infinitesimal de superfície. Nós ampliamos bastante para poder enxergar, né, isso daqui.
E aí nós temos a direção normal, né, que é perpendicular à superfície que está sendo considerada. No caso, estamos considerando aqui uma superfície paralela ao plano XY, tá? Mais especificamente, quando z é igual a zero, nós estamos exatamente no plano XY. Então, a direção normal é a direção do eixo z. Como a direção do eixo z pode ser positivo para cima e negativo para baixo, nós utilizamos, né, a regra da mão direita para determinar o sentido positivo. Então, por exemplo, se a gente tem, em algumas circunstâncias, né, calculando a circulação de um campo vetorial, a gente usa a mão direita. Perceba, olha o sentido com o qual, né, ocorre a circulação ou a leitura, né, dessa borda do elemento de superfície. É seguindo a mão direita, circulando aí o polegar estendido. Então a gente faz isso aqui, né? Para cima vai apontar o vetor normal. Então, se eu fizesse circulação no sentido contrário, seria a mão direita circulando, apontaria para baixo, na direção de menos z, do eixo negativo. Então, integrais de superfície são integrais que ocorrem também com frequência na física, né, em muitos problemas físicos. Por exemplo, a integral de superfície de um campo vetorial interno dA, ou interno d sigma, representa o que na física nós chamamos de fluxo. Pode ser o fluxo de uma corrente de água, né, o fluxo d'água através de uma tubulação. Pode ser o fluxo de cargas através de um condutor, né, que configura uma corrente elétrica. Pode ser o fluxo do campo elétrico ou o fluxo de um campo magnético ou o fluxo de um campo vetorial qualquer. Então, essas integrais de superfície, assim como as integrais de linha, elas têm muitas aplicações na física. Então, para a gente exemplificar uma aplicação, vamos dar atenção ao vídeo a seguir. No exemplo 1.7, nós temos aqui um campo V. Então, para a gente entender como uma aplicação das integrais de superfície, vamos observar o exemplo a seguir. O exemplo descrito, apresentado aqui para nós, diz o seguinte: calcule a integral de superfície desse campo vetorial V, olha só, V. Então ele tem componentes x em y e em z, né? Então ele é 2xz, z chapéu, mais x mais 2 que multiplica y chapéu, e y que multiplica z2 menos 3, na direção z. Então nós queremos calcular a integral de superfície desse campo sobre ou através, né, dessas 5 faces desse cubo. Esse cubo ele está encostado lá no canto, ó, tá certo? Tem um dos seus vértices na origem. E nós queremos calcular o fluxo ou a integral de superfície desse campo vetorial através de cada uma dessas faces, menos essa do plano XY. A face 1 é essa face com z igual a 2. A face 2 é aquela lá em x, aliás, a face 1 é a face com x igual a 2. A face 2 é lá de trás, lá do fundo, né? X igual a 0 e assim por diante. Menos essa que está no plano XY. Então, observe o cálculo, né, dessa integral de superfície com o vídeo a seguir. Nesse problema, nós vamos considerar esse campo vetorial aqui. Olha, é um campo vetorial tridimensional. Tem componentes em x, y e z. Tá? E a proposta é calcular a integral de superfície desse campo vetorial sobre 5 lados. Os 5 lados de um cubo, o único lado que nós vamos excluir é o fundo, né? É o lado de trás. Tá? Aliás, é a base, né? O fundo, essa base aqui. É essa superfície, esse lado que fica no plano XY. Então nós vamos calcular a integral de superfície ao longo de todas essas faces do cubo, né? Então, olha, o que nós vamos fazer é calcular integrais de V interno dA, para exemplificar aí uma aplicação de uma integral de superfície. Então, vamos lá. Vamos nomear
cada uma dessas faces. Então, primeiramente, eu preciso identificar o campo V, eu já sei quem é, o campo V está aqui. Agora, o DA, eu preciso identificar qual é o vetor, elemento de superfície DA em cada uma das faces. Então, por exemplo, nessa tampa de cima, nós temos um DA que aponta assim, ó. Nessa tampa lateral, nessa face lateral, temos um DA que aponta dessa maneira. Nessa face é para cá, para a esquerda. Nessa face aqui que está de frente para a gente, ó, é outro DA. E lá na tampa do fundo nós temos também um outro DA, naquela face de trás. Então eu vou separar, nós vamos identificar essas faces como a face 1, eu vou colocar aqui 1, é a de cima, a face 2, a 3, a 4 e a do fundo lá, a 5. Tá bom? Essa da base, a da base, ela nós vamos ignorar, então a gente não vai calcular. Só para ter uma ideia, ó, é como se a gente tivesse uma figura assim, né? Então nós estamos com esse canto lá, o DA1 é esse vetorzinho normal assim, para cima, o DA2 é esse aqui, que está nessa face, ó, para cá, tá bom? O DA3 aponta para cá, o DA4 aponta para lá, e o DA5 aponta lá atrás. Eu vou virar ele aqui para vocês verem, tá bom? Ele é assim, ó. Tá? Então tem o DA5 para cá, tá? E o DA3 para cá. O DA4 para lá, DA2 para cá e o DA1 para lá. O único que nós vamos ignorar é esse aqui do fundo, tá certo? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Para cada uma dessas faces, eu vou calcular o V interno DA. E depois somar tudo, para calcular a integral de superfície desse campo V nessas 5 faces. Bem, para cada um, eu vou identificar quem é os vetores DA. Por exemplo, quem é o DA1? O DA1, quem é o vetor DA? É um vetor que tem área DA, módulo DA1, e aponta na direção perpendicular ou normal à superfície. Então, considerando o DA1, esse DA1 ele tem largura na direção Y e profundidade, né, ó, esse comprimento aqui, esse tamanho aqui, na direção X. Então esse DA1 é dx dy. Tem módulo, é um quadradinho aí, olha, observe, é um quadradinho. Esse tamanho aqui é esse lado, que é dy. E esse aqui, né, está nessa direção, na direção do eixo X, é dx. Portanto, essa área para o DA1 é dx dy. Mas é um vetor, então eu preciso dar uma direção. Lógico que ele aponta na direção positiva do eixo Z, então é Z chapéu. E assim eu vou construindo os outros vetores, né, os outros elementos de área. Vamos lá. Para o DA2, depois o DA3, depois o DA4 e depois o DA5. Todos eles são vetores, eu preciso determinar. Vamos lá. Para o DA2, aponta na direção de Y positivo. Então eu já sei que ele vai ser Y chapéu. Mas quando eu olho aqui de lado, ó, eu vejo um quadradinho aqui que tem base dx e altura dz. Então ele vai ser, isso aqui é dx e essa alturazinha aqui é dz. Então vai ser dx dz. Positivo na direção y. O DA3 é quem? Olhando ele de frente, ele vai ser na direção x chapéu. Tem largura dy e altura dz. Então vai ser dy dz. O DA4, que está de lá, ó, também ele é um quadradinho parecido com esse, só que está apontando para a esquerda. Então eu posso muito bem
pegar a mesma cara do DA2, vai ficar dx dz, só que a direção não é mais x chapéu, é menos, aliás, mais y chapéu, é menos y chapéu. E o DA5, que aponta para trás, ele é igual, semelhante ao DA3, só que negativo, né? Então, o DA3 é dy dz menos x chapéu. Pronto. Então, vamos lá. Agora sim, eu já tenho todas as ferramentas para trabalhar a integração. Vamos lá. Na face 1, essa é de cima, ó, eu vou pegar V interno DA1 é quem? É V interno. Quem é o DA1? É dx dy z chapéu. Então vai ficar dx dy z chapéu. Logo, quando eu venho com o V aqui, só vai sobrar esse termo. Então vai ficar y, que multiplica z2 menos 3, z2 menos 3, dx dy. E aí a integral vai ser a integral de V interno dA lá na face 1, é quem? É a integral em x e y de y z2 menos 3 dx dy. Agora você percebe que o z aqui, ó, nessa parte de cima, o z é fixo. Então, se o nosso cubo tem aresta igual a 1, então o z nessa face de cima é 1. Então aqui eu vou ter 1 ao quadrado dá 1, menos 3 dá menos 2 aqui, que eu posso colocar fora da integral. Fica menos 2, integral em x dx, integral em y de y dy. Os limites de integração, o x aqui vai de 0 a 1 e o y também de 0 a 1. Logo, essa integral vai dar menos 2, que multiplica essa integral de dx dá x. De 0 a 1 vai dar 1. Né? E essa aqui vai dar y ao quadrado sobre 2, de 0 a 1, que vai dar 1 meio. Então nós vamos ter menos 2, que multiplica 1, que multiplica 1 meio, que dá menos 1. Então isso aqui significa que a integral de superfície de V interno dA dá o fluxo, indica a quantidade de linhas de campo vetorial que estão indo na direção do dA. Como deu negativo, significa que ao invés do campo vetorial estar furando essa tampa de cima para cima, está furando para baixo. Tá? Muito bem, para ilustrar, vamos ver agora pelas face 2 aqui. Tá? Pela face 2, agora nós queremos saber qual é o volume, a quantidade de linhas de campo que furam, a quantidade de linhas de campo que furam. Então, pela face 2, nós queremos saber a quantidade de linhas de campo vetorial que furam a face, essa face da direita, saindo dela, saindo do cubo. Então, vamos lá. De novo, V, procedimento é o mesmo. Ó. V interno dA2 é quem? É V interno, quem é o dA2 é dx dz. Dx dz, y chapéu. Isso aqui vai selecionar apenas a componente y, que é x mais 2 y chapéu. Aliás, que é x mais 2. Então vai ficar x mais 2 dx dz. Né? Então nós estamos trabalhando agora nessa face em que tanto o x quanto o z estão variando, mas o y é fixo, igual a 1. No entanto, aqui não aparece y, então a gente tem que precisar dessa informação, né? Bem, vamos agora calcular a integral. A integral de V interno dA
por 2 é quem? É a integral em x e z de x mais 2 dx dz. Ou a integral com x de 1, quer dizer, de 0 a 1, de x mais 2 dx, integral com z de 0 a 1 dz. Novamente, essa integral aqui vai dar 1. E aqui nós vamos ter x ao quadrado sobre 2 mais 2x de 0 a 1. O resultado dessa integral é 1, eu já botei multiplicando. Então, esse aqui é o resultado qual é? Ora, quando for 0, mata todo mundo, eu vou ficar com 1 meio mais 2, né? 1 meio mais 2. Ou 5 meios. Tá? Então, esse é o resultado do fluxo. Como deu o resultado da integral de V intermediário? Como deu positivo, indica que existe uma quantidade de linhas de campo que estão furando, né? Se eu juntar as informações, eu poderia dizer que aqui em cima, como deu negativo, o campo vetorial aqui em cima está para baixo. E nessa face está saindo. Então, provavelmente pode ser algo inclinado assim, ó. Tá bom? Algo inclinado. Mas a gente ainda não tem como fechar essa conclusão, porque precisamos saber o fluxo nas outras faces, tá bom? Bem, esse é o procedimento, tá? O procedimento é repetir. Então, é fazer a mesma coisa agora para isso, para isso, para isso, tá? Muito bem. Então, quando a gente considera também as integrais de linha e integrais de superfície, nós somos naturalmente levados a considerar as integrais de volume. Então, integrais de volume são integrais desse tipo aqui, olha, a integral de V de tal. E é uma integral de um campo vetorial versus um escalar de tal, que é um elemento infinitesimal de volume. Então, nesse caso, o campo vetorial V tem componentes Vzx, Vzy e Vz nas direções x chapéu, y chapéu e z chapéu. Então, quando eu multiplico isso aqui, ó, coloco o V na forma de componentes, eu vou multiplicar por d tal e eu vou ter 3 equações, né, uma em cada direção. Então, resolver essa integral é calcular, por exemplo, essa integral em x, né, com relação a Vx, mas o d tal aqui é um elemento de volume tridimensional. Esse d tal em coordenadas retangulares é dx, dy, dz, tá? y é a componente de v na direção y, d tal é dx, dy, dz, e a mesma coisa para vz. Lembrando que, no caso geral, vx não é v como função de x apenas. É a componente de v na direção x, mas esse vx, assim como o vy e o vz, são funções tanto de x, de y e de z ao mesmo tempo, tá? Não é exclusivo, tá? Muito bem, mas será que essas integrais de volume são apenas com campos vetoriais? Não, pode ser também com campos escalares. Considere esse exemplo. Olha. Calcule a integral de volume de t. Olha só essa função aqui, ó. A função dada por x, y, z2. X, y, z2 é uma função aqui escalar, tá? Diferente dessa, ó. Mas nós vamos calcular a integral de volume dessa função para o volume definido por esse prisma aqui. Então, é um prisma, olha, que ele está aqui com essa aresta lá no eixo Z, tá? No eixo Z. Em Z ele vai de 0 a 3. Em X vai de 0 a 1. E em Y vai de 0 a 1. Então, o que nós vamos fazer é calcular a integral de volume de t de tal, tá certo? No lugar aqui do V, nós vamos colocar essa função escalar t. Então, vamos observar aqui a resolução. Para ilustrar, né, uma aplicação das integrais de volume, vamos considerar o campo escalar x, y, z2, é um campo escalar t, x, y, z2, e vamos calcular a integral de volume
de t de tal relativo a esse prisma aqui, tá? Então, o que nós queremos é a integral de t de tal, onde d tal é dx, dy, dz. Logo, essa integral é uma integral de volume, né? De volume, ou seja, em x, y e z, de t de tal fica t, que é x, y, z2, d tal, que é dx, dy, dz. Quais são os limites, né? Quais são os limites aí de integração? Ora, pelo que nós vemos aqui na figura, o prisma está lá no campo, então ele fica, o x varia de 0 a 1, tá? O y varia de 0 a 1 também, e o z varia de 0 a 3. Mas um detalhe importante é que enquanto nós estivermos fazendo integração em x e y, a gente não pode esquecer que existe uma relação aqui, olha, de limitação com os valores ou as variações de x e y. Eu não posso variar o x sem levar em conta as variações do y. Dessa forma, se a gente observar aqui essa figura, ó, podemos, como se estivesse olhando de cima, então olhando de cima a figura, nós veríamos algo assim, x aqui e y aqui, e eles saindo do ponto 1 no y e o ponto 1 no x. Então esses pontos aqui pertencem, não? Pertencem a essa reta. Então o limite é que o x, ele só vai, o x aqui está variando, ó, de 0 a 1, o y varia de 0 a 1 também, mas eles não variam de qualquer forma. Como? Esse x só pode ir até o valor onde o y é 0. E o y só pode ir até um valor onde o x é 0. Então eu preciso encontrar a relação y igual a ax mais b. A relação aqui dessa reta que limita, né, que dá esse limite. Para cá não tem volume, só vai ter volume aqui dentro, né? Ou seja, aqui dentro. Então vamos lá. Considerando esse primeiro ponto, o y é 0. Vamos jogar ali, ó. 0 é igual a a mais b. O x é 1. E nesse ponto, 1 é igual a 0 mais b. Logo, daqui, b é igual a 1. Se b é 1, o a é menos b. Então, a é igual a menos 1. Então, y é igual a menos x mais 1. Logo, né, eu poderia dizer que o x, ele na realidade vai de 0 até, o x vai de 0 até 1 menos y, né? Daqui, ó, podemos escrever x, para se falar positivo, fica 1 menos y. Tá? Então, quando eu faço isso, eu coloco, eu limito, eu excluo, por exemplo, esses pontos aqui fora, ó, aqui em cima. Por quê? Porque esse ponto aqui, não, esse x vai estar aqui, mas os valores de y, essa altura aqui não pode ser essa. Nesse ponto x aqui, por exemplo, eu não posso ter esse valor de y. Eu estou amarrado a esse valor por causa dessa relação. Tá? Então, essa relação, esse limite aqui vai nos mostrar que só interessa essa região dentro, a região dentro do prisma. Então vamos lá, vamos calcular as integrais, né? Então a integral aqui vai ser a integral de t de tal, vai ser a integral em x, y, z. Eu posso calcular separadamente, ó. Eu poderia escrever z2 integral y integral em x dx dy dz. Ou seja, primeiro eu vou resolver isso. Tá? Primeiro eu resolvo essa aqui em x, depois resolvo em y e depois resolvo em z. Então primeiro eu vou resolver essa, depois essa, depois essa. Aqui o x vai de 0 a 1 menos y, o y vai de 0 a 1 e o z vai de 0 a 3. Muito bem. Então a integral em x vai dar isso, ó. A integral em x dx de 0 a 1 menos y dá
x2 sobre 2. De 0 a 1 menos y. Então, do zero aqui, o limite para zero vai dar zero, né? Então, vai ficar apenas 1 meio de 1 menos y ao quadrado. Ou seja, 1 meio de 1 menos 2y mais y2. Esse é o resultado dessa integral. Agora, resolvendo a integral em y, que multiplica, vou botar 1 meio aqui fora. Agora eu vou ficar com a integral em y, vai ficar a integral em y de 0 a 1 de, multiplica isso, ó, 1 meio eu posso colocar ali fora já, 1 menos 2y mais y2 dy. Isso aqui vai ser 1 meio da integral de 0 a 1 de y menos 2y2 mais y3 dy. Então, isso aqui vai ser a integral de y2 sobre 2 menos 2y3 sobre 3 e agora mais y4 sobre 4 de 0 a 1. De 0 a 1, o resultado aí vai dar, vamos lá, aqui nós vamos ter, eu vou fazer aqui separado só para colocar o resultado. Então vamos lá, 1 meio, que multiplica 1 meio menos 2 terços mais 1 quarto. Estou substituindo 1, porque o do zero morre tudo. Então vai dar 1 meio que multiplica, aqui tem 12, nós vamos ser aqui do 2, do 3, do 4, dá 12, então fica 6 menos 4 mais 3. O resultado dá 1 meio de quanto? Vamos lá. 6 mais 3, 9, menos 4, 5. Então vai ser 5 sobre 24. Correto? Vamos lá. 6 menos 2, menos 4, 2. 2 mais 3, 5. Né? Vai ficar 5 sobre 24. Agora, eu já posso, né? Vou colocar aqui, ó. Botar aqui 5 sobre 24. Tá? Agora eu já posso calcular a integral em z. Agora, a integral em z de 0 a 3, né? De z2 vezes o resultado disso tudo, que é 5 sobre 24, dz. Então, vai ser 5 sobre 24. Aí vai ficar só a integral em z2 dz, que é z3 sobre 3, de 0 a 3. Logo, vai ser 5 vezes 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 27 sobre 24 vezes 3. Né? Simplificando aí, né? Se der para simplificar, nós podemos calcular o resultado disso. Então, calculando aqui, né, nós encontramos o resultado, né, de 1,88. Muito bem, então nós já vimos aí como os três tipos de integrais, né, vetoriais, a integral de linha, integral de superfície e integral de volume. Agora nós vamos considerar, para finalizar o nosso conteúdo, a coroação desse ponto. Quer dizer, são teoremas importantíssimos e que têm muitas aplicações na física. Então lembra que nós já consideramos na definição para gradiente, que t, essa função t aqui é uma função de x, y, z, é uma função de 3 variáveis, e nós vamos, por exemplo, calcular como essa função t varia ao longo de um caminho qualquer de A para B.
Então, nós calculamos dt, a variação infinitesimal do valor da função t, quando a gente percorre um caminho dl. Tá? Muito bem, a informação, a proporção, o fator de proporcionalidade entre a variação da função t e um deslocamento tridimensional é o gradiente. Então, isso aqui é a generalização para 3 dimensões daquilo que é o conceito ou significado físico de derivada, né? Então, aqui eu posso falar de derivada tridimensional, tá? Muito bem, então, pela própria definição de derivada, se eu integrar esse lado aqui, ó, se eu integrar esse lado, a integral do gradiente de t interno dl, eu vou estar integrando dt. Quando eu integro dt, de A até B, eu vou ter t em B menos t em A. Então, nesse caso, eu posso ter a seguinte relação, olha, a integral de caminho de A até B do gradiente de t interno dl, do gradiente, ó, é igual ao valor da função no final menos o valor da função no início. Essa expressão aqui é o que nós chamamos de teorema fundamental para gradientes. Tá? Teorema fundamental para gradientes. Então, o teorema fundamental para os gradientes diz o seguinte: diz que a integral de caminho do gradiente de t interno dl é igual ao valor da função t no ponto final menos o valor da função t no ponto inicial. Então, só interessa para nós o ponto de partida, que é o ponto A, e o ponto de chegada, que é o ponto B. Não interessa qual caminho foi utilizado para chegar em B saindo de A, ou seja, para ir de A até B. Não interessa o caminho, só interessa os pontos inicial e final. Então esse é um teorema muito útil porque nos ajuda muito. Por exemplo, grandezas que apresentam essa propriedade de serem independentes do caminho, e na realidade também são... a gente vai ver então que se eu executar a integração num caminho fechado, o resultado vai dar zero. Então isso aí caracteriza que esse gradiente de t é um campo vetorial denominado conservativo. Tá? Já foi até mencionado isso antes. Qual é a interpretação geométrica então? Suponha que você queira determinar a altura da Torre Eiffel, né? Ele diz o seguinte: ó, você pode subir as escadas, usar uma régua para medir a altura de cada degrau e somar tudo, né? Então eu posso sair medindo cada degrauzinho, vou medindo a altura com uma régua, vou medindo cada degrau, vou anotando. Quando chegar lá no topo, eu somo todas as alturas de cada degrau. Olha, isso aí é uma maneira de visualizar o lado esquerdo da equação 1,55. O lado esquerdo. Aqui nós estamos contabilizando, olha, cada variação infinitesimal, tá, da grandeza t. Certo? Uma outra maneira é colocar um altímetro no topo e na base. Ver a altura no topo, ver a altura na base com relação ao nível do mar, tá bom? É assim que ele está determinando. Ó. E aí fazer a diferença entre o valor da altura com relação ao nível do mar lá no topo, menos o valor da altura da base, né, que é o solo de Paris, né, com relação ao nível do mar. Quando eu faço a diferença, eu tenho a altura da torre, que é esse lado direito. Então perceba que não é nada não é nenhuma coisa do outro mundo não, né? É só a gente saber enxergar, tá bom? Saber ler o que essa expressão está dizendo para nós. Então a gente não precisa se desesperar com o gradiente de t interno dele, é um bicho de 7 cabeças. Não. A interpretação geométrica nos ajuda a enxergar, a visualizar o que essa expressão matemática diz. Este, então, é o teorema fundamental para gradientes. Tá?
Ora, se eu já falei de teorema fundamental para gradientes, então eu devo ter alguma coisa com relação aos divergentes também. Exatamente. O teorema fundamental para divergentes é essa expressão. Então ele diz, olha, que a integral de volume do divergente de um campo vetorial é igual à integral de superfície de V interno dA nessa superfície fechada aí. Então vamos entender, olha. Se eu tiver um campo vetorial que diverge, que se espalha, não é? Então ele se espalha a partir de um ponto, né? Ele sai de um ponto ou região e se espalha. Se eu escolher um determinado volume e medir o espalhamento dentro daquele volume, né, eu tenho esse lado esquerdo aqui. Mas ao mesmo tempo que esse campo se espalha, essa superfície S é aquela que limita o volume V da primeira integral. Então, quando eu tenho um campo vetorial que se espalha, as linhas de campo vão furar a superfície S. Nesse caso, o lado direito determina o fluxo total de linhas de campo que atravessam a superfície S. Essa superfície é uma superfície fechada, né? Não pode ser uma folha de papel, uma superfície aberta, por exemplo, mas uma superfície fechada, uma bolha, que limita um volume dentro. Então esse teorema é também conhecido como teorema de Gauss, tá? Ou teorema do divergente. Então o teorema do divergente nos relaciona uma integral de volume com uma integral de superfície. Que volume é esse e que superfície é essa? Ora, esse volume é o volume limitado pela superfície fechada, pela bolha, pela superfície fechada. E essa superfície fechada, que tem essa bolinha aqui, ó, essa superfície fechada é aquela que limita o volume V. Então, esse volume e essa superfície não são independentes, não são desligadas, tá? É interessante como a gente pode aplicar esse teorema. Ele tem diversas aplicações também na física, especialmente quando a gente coloca o campo elétrico bem aqui, olha, no lugar do campo vetorial V genérico, a gente coloca um campo elétrico. Aí nós temos a denominada lei de Gauss, que nós vamos considerar mais adiante. Tá certo? Qual é a interpretação geométrica? Então aqui ele diz o seguinte, ó, se V representa o fluxo de um fluido incompressível, então o fluxo V, o lado direito da equação, o fluxo V, ó, isso aqui representa o fluxo de V. Aqui podemos imaginar como uma tubulação, né, com uma certa quantidade de água que está fluindo dentro de um cano. E cada molécula de água tem um vetor velocidade. Então esse V aqui é o campo de velocidade de cada molécula de água. Então o que acontece é que isso aqui mede o fluxo, a quantidade de moléculas de água que atravessa a boca do cano por segundo, por exemplo. É também chamado de vazão, né? Tá bom? Lá na hidrodinâmica é chamada de vazão. Bem, então a quantidade total de líquido que passa pela superfície por unidade de tempo. Por exemplo, ele vem por dentro do cano e quando sai na boca do cano, aquela superfície da boca do cano, a água vai jorrar e vai cair lá fora na boca de uma mangueira, né, a quantidade de água que atravessa aquela superfície, ou seja, que sai da mangueira do cano. Tá? Agora, se tivermos muitas torneiras, à medida que o líquido está saindo, ele está nascendo num ponto e jorrando em outra direção. Então, o termo da esquerda diz que o divergente, esse divergente aqui, olha, mede a dispersão dos vetores a partir de um ponto, o espalhamento a partir de um ponto. Por exemplo, a torneira que você abriu, né, de onde nasceu, né,
a torneira que você abriu de onde nasceu o fluxo d'água, ele se espalhando, divergindo até sair na boca do cano, ou da mangueira, né? Tá bom? Então esse aqui é o teorema fundamental para divergentes. É uma relação importantíssima, não é à toa que ele está aqui bem identificado, né? E nós devemos guardar, né, esses teoremas, essas relações, ter sempre em mente, né, nunca nos esquecermos delas, porque elas são muito úteis o tempo todo, tá? Bem, no nosso livro, né, no livro texto que nós utilizamos, a relação aparece nesse formato aqui, ó. Não é diferente, é a mesma coisa, tá? Então aqui eu tenho uma integral de superfície, olha só, de superfície, é V interno de sigma aqui é o dA, um elemento infinitesimal de superfície. Aqui eu tenho duas para mostrar que é uma integral de superfície. Geralmente em superfície eu vou ter duas coordenadas, né, dx dy, né, ou dx dz e por aí vai. Então a integração é dupla. Mas no volume nós temos variação em 3 dimensões, por isso que aqui ele utilizou o divergente de V, também o divergente, ó, d tal também. As três integrais aí para identificar uma integral tripla, tá? Que aqui a gente não colocou, basta colocar o V aqui de volume, né? E essa variaçãozinha em V aqui é para mostrar que a variação no volume, enquanto você está integrando na superfície, o volume se mantém constante, o volume não varia, tá? Tá bom? Então isso aqui também um teorema, é uma forma, né? A mesma escrita, é a mesma expressão, olha, é a mesma equação que relaciona uma integral de volume com uma integral de superfície, sendo que essa superfície é aquela que limita o volume V, e logicamente esse volume V é o que preenche, né, todo o espaço limitado pela superfície. Muito bem. Temos agora, para finalizar, olha, teorema fundamental para rotacionais, também chamado de teorema de Stokes. O teorema de Stokes, ele faz referência agora ao rotacional de um campo vetorial. O teorema do divergente determina, né, relaciona a integral de volume do divergente do campo vetorial com uma integral de superfície desse campo vetorial. Já o teorema de Stokes, ou o teorema do rotacional, diz que a integral de superfície do rotacional de V é igual à integral de caminho fechado do campo vetorial V. Peraí, vamos entender, né? Vamos entender o que significa isso. Primeiro, esse campo vetorial rotaciona, ele circula, né? Então a gente pode observar aqui, olha, que tem um campo vetorial que em cada ponto de uma determinada região, cada ponto de uma superfície, nós vamos ter várias circulações aqui, ó, várias circulações menores. Cada uma delas aqui, usando a regra da mão direita, vai gerar, né, uma rotação, um rotacional para cima, na direção desse dA, ok? Quando eu faço rotacional de V, eu estou medindo o quanto esse campo vetorial circula. Mas lembra que rotacional de V dá um vetor perpendicular ao plano de giro, né, desse campo vetorial. Então, quando eu faço rotacional de V interno dA, eu estou projetando o rotacional de V, que pode ser em qualquer direção, eu estou projetando ele numa direção perpendicular à superfície. Eu estou projetando ele na direção paralela a dA. Então, para cada circulaçãozinha dessa, menorzinha, eu tenho vários desses rotacionais interno dA. O que isso aqui quer dizer? Que quando eu integro isso daqui, ó, eu estou somando a circulaçãozinha, o rotacional de V interno dA daqui, rotacional de V interno dA desse, mais o desse, mais o desse, mais o desse, mais o desse, e por aí vai, até totalizar todos os rotacionaizinhos, ó, dessa superfície S.
Então isso aqui é o que diz o resultado da integral da esquerda. Bem, o que é que isso tem a ver? O que é que uma integral de superfície tem a ver com uma integral de caminho? Uma integral de superfície tem a ver com a integral de caminho. O que esse teorema diz é que eu posso muito bem olhar para esse ponto aqui, olha, entre duas circulaçõezinhas e ver que uma circula num sentido, a outra circula em outro, de modo que naquele ponto entre eles se anulam, dá zero. Então, se eu pegar cada circulaçãozinha dessa aos pares, em determinado ponto eu vou ter uma circulação num sentido e a do outro em outro. Então, eles vão estar circulando nesse ponto de encontro, eles vão se anular mutuamente. O que vai sobrar é apenas o efeito da borda. Por que da borda nessa superfície aqui? Ó? Por que na borda? Porque na borda eu vou ter uma circulação, mas eu não vou ter o cara de fora para poder anular, para se contrapor. Então vai sobrar apenas a circulação residual aqui fora, ó, que é equivalente a isso que a gente vê na figura. Então aqui na figura, se eu contar V interno dl, dl é um elemento em cima desse caminho fechado aqui, ó. É uma integral de linha de V ao longo desse caminho fechado. Então, se eu contabilizar todos os rotacionais do campo vetorial nessa superfície, paralelos, né, à superfície, se eu contabilizar todos os rotacionais de V na direção da superfície, o resultado é equivalente a calcular só V na borda. Perceba que resultado interessante, olha. Então, o teorema do rotacional, o teorema de Stokes, ele diz para nós que o rotacional de um campo vetorial, quando projetado numa direção paralela a uma superfície, dá o mesmo resultado que contabilizar o vetor V só na borda daquela superfície. Tá bom? Então isso aqui é um resultado muito interessante, porque muitos campos vetoriais da natureza se comportam dessa maneira. Aí a gente pode falar, por exemplo, campos que giram, né? Campos que rotacionam, campo magnético, né? A gente trabalha com vórtices, né? Então, por exemplo, quem trabalha com previsão do tempo, com estudos meteorológicos, tufões, previsões de furacões, tufões, tempestades, basicamente aplica o conceito de rotacional e o teorema de Stokes. Porque rotacional aqui, esse campo vetorial, pode ser o campo vetorial de velocidades das partículas que estão suspensas no ar, do gás, né? Do ar, poeira e por aí vai. Então, quando esse rotacional é grande, eu tenho o aparecimento de ciclones, por exemplo. Então, nos institutos de pesquisa, né, basicamente os estudos dos vórtices ou dos rotacionais, que envolvem, né, o teorema de Stokes, né, é a grande ferramenta, é uma grande ferramenta matemática para esses estudos. Tá? Muito bem, então com isso a gente vai encerrando por hoje, mas a gente continua considerando na próxima aula aplicações, tá? Resolução de exercícios, exemplos com aplicações do teorema do divergente, né? Ou teorema de Gauss, e o teorema do rotacional, ou também conhecido como teorema de Stokes.